probleminha, mas se você estiver vendo, nos comunique conosco, tá tudo bem? Então, como eu estava dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, né? Essa verdade nos mostra que, nos tempos atrás, o pecador, irmão, nós também, que éramos pecador, estávamos numa situação caótica, desoladora e perdida. Agora, irmão, a nossa condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. A situação mudou. A nossa esperança voltou. Nós temos esperança agora, né? Porque Jesus consumou a obra lá na cruz no Calvário. Nele, nós somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens, viu? Nós somos, irmãos, nós somos, viu? Pastor que está nos ouvindo, né? Glorificado seja o nome, pastor, cooperador, presbítero, irmão de ciclo de oração, irmãos, todos que estão a serviço do Senhor, somos embaixadores da parte de Cristo, viu? Nós somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam dos seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Essa é uma obra nossa. É nós que temos que fazer isso, viu? Nós que temos que fazer isso, pregar o Evangelho, para levar essas pessoas que estão distantes de Jesus a se aproximarem do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Eis a boa nova de salvação. A nossa anunciação é essa. Eis aí a boa nova de salvação. Então, como educadores, né, cristãos que nós somos, o nosso desafio é esse. É incutir nas pessoas, nos alunos, né, nos discípulos, essa necessidade, viu, de se voltar para Jesus. Na lição anterior, que nós estudamos na revista da Escola Dominical, nós analisamos a introdução, diz assim, a introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança. Na sequência do capítulo 2, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação do gentio. É como se uma pessoa chegasse para você e conhecesse o seu passado. E falasse, mas eu conheci você, eu sempre conheci você, você era assim, fazia isso, fazia aquilo. Aí você diz para ele, mas agora a situação mudou. Agora eu sou diferente. Agora eu mudei. Agora eu tenho Cristo Jesus em minha vida, entendeu? O que Paulo está dizendo aqui, ó, né? Ele usa a expressão adversativa para indicar que algo aconteceu. E algo aconteceu na minha e na sua vida. Houve uma transformação. E essa transformação foi a palavra de Deus que entrou, porque nós abrimos a porta para Jesus entrar. Porque lá em Apocalipse diz que Jesus ele está à porta batendo. E se você abrir, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai mudar, ele vai transformar. Porque aonde Jesus entra, há transformação, há mudança. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glórias a Deus. Amém? O tópico 1 da nossa lição traz o tema Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Subponto 1 do tópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela
o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Quando Paulo permitiu que um grego ultrapassasse essa barreira, Paulo foi preso. Está lá em Atos 21, versículo 28 ao 30. Subponto do tópico 1. A derrubada da parede da separação. Depois nós vamos estar meditando um pouco, comentando sobre essa passagem. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Né? Quando diz que nós temos que entrar com ousadia. Né? E no subponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. Eu estou fazendo uma leitura direta aqui, porque depois nós vamos comentar sobre esse tópico 1. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificam a posição do judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Nosso irmão Júlio também, Deus abençoe, irmão Júlio, sua esposa, irmã Vanessa, seus filhos, irmã Camila Farias está assistindo, Deus abençoe. O subponto 4 do tópico 1, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ele não escolheu um povo para fazer o sacrifício. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus, em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Nesse primeiro tópico que nós vimos, aqui, nós vemos que havia uma dificuldade, havia uma dificuldade, mostrando o quanto é difícil a existência, irmão, de um muro numa divisão, numa via pública, Imagina você, na sua rua, haver um muro que faz uma divisão, o quanto é difícil. Você vê que há um muro de divisão, você não pode passar para um lado, não pode passar para o outro, A liberdade de ir e vir, ela é negada. Quando a liberdade de ir e vir é negada, irmãos, há um grande constrangimento na nossa vida. Como nos dias de hoje está acontecendo, muitas coisas estão acontecendo,
os nossos governantes mudando as coisas, transformando o nosso dia a dia, coisas que nós estávamos mudanças que está trazendo situações desconfortáveis para o cidadão, né? E nós temos que tomar exemplos como a questão humanitária da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, lembra? Em que parentes não podiam conviver juntos por causa do muro. Havia um muro de separação, né? E o quanto tudo isso traz sofrimento, dor, angústia, né? Para as pessoas. Imagine você morando numa cidade e você ter um parente seu, sua mãe ou seu pai, um irmão que mora na outra cidade e você não poder visitá-los porque há um muro que separa esta cidade e você não pode ultrapassá-lo e nem de lá para cá e nem daqui para lá. Imagina o desconforto, o sofrimento, a dor, a angústia de você não poder ter contato com essas pessoas, né? Então, irmão, é triste. Então, a obra do Calvário, irmão, em primeiro lugar, derrubou um muro que separava Deus dos homens. A obra do Calvário. Havia um muro que nos separava de Deus. Nós não podíamos chegar diretamente a Deus. Não podíamos, havia um muro, uma separação. Somente o sacerdote, uma vez por ano, ia diante da presença de Deus, apresentava os pecados do povo e o seu a Deus. Uma vez por ano. Havia uma separação. Havia um véu no templo, um muro, uma separação, né? Separava Deus dos homens. Consequentemente, isso aí fazia uma divisão entre judeus e gentios. Mas em Cristo Jesus, glórias a Deus, em Cristo Jesus fomos feitos herdeiros das mesmas bênçãos espirituais destinadas aos judeus, viu? Por meio da promessa de Abraão. Quando Deus falou, em ti todas as famílias da terra serão benditas, viu? Olha que coisa linda, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Cristo derrubou o muro que separava os povos. Cristo derrubou. É uma grande oportunidade de relembrar essa verdade e vivê-la. Viu? Relembre, recorde esta verdade e viva esta verdade. Você agora tem livre acesso. Se você tem livre acesso, você quer ver aqui na palavra de Deus? Vamos olhar aqui a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Versículo 10, versículo 19, que diz assim. Estou aqui com a palavra de Deus, nossa Bíblia, e no versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Nenhuma oferta ou atitude humana poderia alcançar, o alto privilégio de entrar no santuário celestial. Nenhuma oferta ou atitude humana nós não conseguiríamos jamais alcançar esse privilégio de entrar no santuário celestial. Poucos homens, irmãos, presta atenção, poucos homens conseguiram adentrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos terrestre, para representar toda a multidão que ficava do lado de fora. A multidão que ficava do lado de fora do santuário. Ele trazia no peitoral de suas vestes pedras que representavam as 12 tribos de Israel, o sacerdote. No peitoral, ele trazia as 12 pedras que representavam
às tribos de Israel. A liberdade de pleno acesso nunca foi dada a ninguém, nem mesmo aos profetas mais considerados por Deus. Foi concedida a todos por meio do sangue do Senhor Jesus. Viu? Nem aqueles maiores profetas considerados por Deus teve acesso. Viu? Teve acesso. Ela foi concedida a todos nós por meio do sangue de Jesus Cristo. Ao contrário do medo que outrora as pessoas possuíam e sentiam de se aproximar do santuário, o povo tinha medo de se aproximar do santuário. Viu? Devido ao quê? Devido à santidade daquele lugar, devido à santidade do lugar. Na nova aliança, nós somos estimulados a não termos timidez alguma. Portanto, podemos chegar com ousadia diante do trono do Altíssimo, certos de que o sangue do seu amado Filho nos perdoou, nos justificou e nos santificou. Glórias a Deus. Nós fomos perdoados e santificados pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. No tópico 2, pela paz de Cristo pela paz, Cristo fez um novo homem. No tópico 2 da nossa lição. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Subponto 1 do tópico 2, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. No subponto 2 da nossa lição, no subponto 2, nossa irmã Jane, Deus abençoe a irmã Jane, a sua família em Cristo Jesus, seu esposo irmão Wagner. No subponto 2, do tópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Subponto 3, a humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a Igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Glórias a Deus. A restauração da paz, irmãos, embora o resultado da queda fosse a destruição da paz e do bem-estar para a raça humana e até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus planejou a restauração do Shalom. Logo, a história da reconquista da paz é a história da redenção em Cristo. Primeiro, tendo em vista que Satanás ele deu início à destruição da paz no mundo, o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Por isso, muitas promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias
Era promessas da vitória e paz vindouras. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Isaías vaticinou que o Messias reinaria como o príncipe da paz. Ezequiel predisse que o novo concerto que Deus se propôs estabelecer através do Messias seria um concerto de paz. E Miqueias, ao profetizar o nascimento em Belém do rei vindouro, declarou: "E este será a nossa paz." Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Segundo, por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra quando Jesus nasceu. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo e para romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz, viu? A fim de fazer a paz, Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir à cruz. Mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados, as potestades e assim possibilitou a paz. Mas ele teve que desarmar. Você, para conseguir a paz entre uma pessoa, você tem que desarmá-la, viu? Para possibilitar a paz. Por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. A mensagem que os cristãos proclamam são as boas novas, viu? Glória a Deus. Todas as mensagens proclamadas pelos cristãos são mensagens de boas novas e de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse último tópico da nossa lição, tópico 3, nós vamos ler aqui, tópico 3 da nossa lição, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subponto do tópico 3, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Subponto 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, e pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Subponto 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo é de reconciliar ambos, judeus e gentios. Judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui
recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, que nós lemos, que é o texto áureo, o destaque era a inimizade horizontal que havia entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades, elas foram, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo e num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Glórias a Deus. Deus abençoe Sérgio, nosso irmão Cristóvão Jerônimo, Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Silvana. A paz, irmãos. A paz, ela é a unidade. Ela é a unidade entre os judeus e os gentios. A paz e a unidade, né? A unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz. Viu? Com Deus em um corpo. Com Deus em um corpo. Isso pressupõe que tanto judeus como gentios eram pecadores separados de Deus e necessitavam na morte expiatória de Cristo a fim de serem reconciliados com Deus. Sua inimizade, que foi condenada, sua inimizade, que foi condenada à morte na cruz, era tanto horizontal como vertical, isto é, uma hostilidade entre povos não regenerados e Deus, e entre grupos hostis, tais como judeus e gentios. O milagre da reconciliação, irmão, ela resultou em uma nova entidade espiritual chamada um corpo de Cristo. Estamos todos unidos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Viu? Estamos todos unidos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Glórias a Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos ler aqui. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Glórias a Jesus. Aqui está, Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos reconciliados com Cristo Jesus, né? Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus, para reconciliar-nos com Deus. Nós lemos aqui vamos ler aqui a conclusão da nossa lição, né? Nós vimos que nesse tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, né? Somos reconciliados com Deus num corpo. A paz e a unidade entre os judeus exigia que ambos fossem... É o que aconteceu comigo, aconteceu com você, antes de sermos
aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Havia os judeus e os gentios, então são unidos a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós fomos unidos, né? Nós somos unidos uns aos outros, e essa é a inimizade horizontal, né? Inimizade horizontal. Ainda há essa inimizade, ainda há uma inimizade horizontal, que ela é somente destruída e a paz vai reinar entre essas duas pessoas a partir do reconciliamento com Deus, porque muita gente ainda não se reconciliou com Deus. Porque para se reconciliar com Deus é através da fé em Cristo Jesus. Viu? E isso foi realizado na cruz, onde Jesus tornou-se maldito, tendo suportado a ira de Deus. Ele suportou a ira de Deus, de modo que a justiça divina ela fosse satisfeita e a reconciliação com Deus se tornasse realidade. Essa era a inimizade vertical, né? Vertical. E que agora foi desfeita para aqueles alcançados pelo Evangelho da Paz. Nós fomos alcançados pelo Evangelho da Paz. Você, nós somos alcançados pelo Evangelho da Paz. Às vezes você encontra uma pessoa que outrora era seu inimigo, que nem conversava com você, nem bom dia te dava, nem bom dia lhe dava, era seu inimigo. E hoje você encontra com ele, ele te cumprimenta com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Te abraça, te aperta a mão, te deseja saúde, te deseja felicidade. Isso foi possível através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Aqueles que eram inimigos, né? Aqueles que eram separados, né? Na horizontal, né? Foram unidos através do sacrifício de Cristo. Foram unidos através do sacrifício de Cristo. Aquele inimigo que você tinha hoje é o seu irmão em Cristo Jesus. Ele faz parte, nós fazemos parte do mesmo corpo. Fomos unidos no corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na conclusão, em obediência ao plano, divino, né? Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. A unidade, viu? A unidade em Cristo produz cristãos cujo cristianismo transcende toda diferença local e racial. Produz homens que são amigos entre si, porque são amigos de Deus. Homens que são um, porque se encontram na presença de Deus, a quem todos têm acesso. Cristo é a porta, o caminho para o Pai. João, capítulo 10, versículos 7 ao 9. Por intermédio dele, os homens, embora pecadores, por intermédio dele, os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem aproximar-se com confiança do trono da graça. Viu? Você, nós agora podemos nos aproximar com confiança do trono da paz. Viu? Glória a Deus. Trono da graça. João capítulo 10, versículo 7 ao 9 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes:
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagens. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Vida abundante. Vida abundante, abundância. Jesus está falando, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Versículo 10. Viu? O ladrão não vem a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Quando as ovelhas eram levadas para pastagens distantes, o pastor improvisava um aprisco temporário, viu? Durante a noite. Normalmente eram pequenos cercados naturais, como os paredões das rochas, ou mesmo plantas, para proteger as ovelhas, viu? Dos predadores. O pastor se sentava ou se deitava na brecha que ficava sem a cerca, tomando assim o lugar da porta, viu? Ele tomava o lugar da porta. Dessa forma, ele protegia suas ovelhas dos outros animais, uma vez que sua vida sem antes passar por Jesus. Viu? Além disso, se estabelece como único acesso a Deus, o que mostra que ele é a porta do céu. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Zélia Dias. A paz do Senhor. Aqui, está no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Como é que está o tempo aí, irmã? Aqui está um sol maravilhoso, calor. Zélia Dias, lá do Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Sérgio Cerqueira, Cristóvão, Jerônimo, irmã Silvana. Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amores, meus amados, meus irmãos, meus queridos, Jesus, ele veio, irmão, para nos dar vida abundante, viu? Os falsos pastores são identificados como ladrões que empobrecem e destroem as ovelhas ao invés de apacentá-las. Essa descrição também serve ao nosso inimigo, viu? Cujo propósito não é outro senão roubar, matar e destruir a humanidade. Enquanto isso, o Senhor Jesus veio para dar vida com abundância. Oh, glória a Deus. Receba aí vida com abundância, saúde com abundância na sua vida. Aleluia. O inimigo da enfermidade está destruído em nome de Jesus Cristo. Na sua casa, na sua família, nos seus parentes, em todos aqueles que estão à sua volta, o inimigo da enfermidade está destruído nesta manhã, viu? Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida extremamente farta tem origem na fonte inesgotável, que é o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Que esta manhã, na nossa EBD, ela tenha sido produtiva para a sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus, ele possa ter falado grandemente ao seu coração. E continue falando ao seu coração nesta manhã, viu? Não temas, não temas. O inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer entre mim e você, para nos separar de Deus, é colocar o medo. Ele vem com o medo. Lembra quando Pedro desceu as águas? Ele teve medo e começou a afundar. Então não tenha medo, porque o Senhor, ele diz, eu sou contigo, viu? Lá na carta, no evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 28, Jesus falou assim, eis que estou convosco, viu? Ele está comigo, com você, todos os dias, até a consumação do século, viu? Não temas, eu sou contigo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal sucederá a ti.
e nem praga alguma chegará à tua casa. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Henrique, pastor Henrique, a paz do Senhor, querido. Deus seja louvado na sua vida. Saudades. Irmã Esther, irmão Sérgio, irmã Silvana, irmã Zélia Dias. Está maravilhoso o tempo, bem ensolarado. Deus abençoe a sua família. Viu, irmã Zélia? Deus manda dizer para você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Viu? Sou eu que estou guardando, sou eu que estou protegendo a tua casa. A minha mão está sobre a tua casa. Aleluia. Irmã Grazieta, Pai do Senhor Jesus Cristo, irmão Jerônimo, irmão Sérgio. Oh, louvado seja o nome do Senhor a todos. Cristóvão, irmã Renata, irmão Eliseu, irmãozinho Miguel, a todos que estão nesta manhã, irmão Júlio, irmã Camila, irmão Júnior, Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Logo mais às 15 horas, aproximadamente, estaremos fazendo uma live ao vivo, viu? Cristo em casa. Irmã Zélia, você está convidada às 15 horas, viu? Estaremos reunidos aqui com a minha família, minha esposa, os filhos, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmã Silvana, Deus é maravilhoso, viu? Creia nas promessas de Deus. 2020 é o ano da bênção, é o ano da transformação, é o ano do milagre. Jesus Cristo está entrando com providência na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus querido e maravilhoso, unimos agora, Senhor, a nossa voz. Unimos agora, Senhor, a nossa fé. Unimos agora em um só propósito, aleluia, para que o Senhor venha, Pai, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê conhecimento da Tua palavra, que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar mais e mais, nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Possamos, Senhor, a cada dia nos envolver, Senhor, com a sua palavra, nos revelar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da nossa oração, para que Ele venha e se revele a nós através da sua palavra. Querido Deus, toma cada vida neste momento, cada família, cada lar, neste momento que estão participando desta oração. Visita os que estão próximos, que estão distantes. Irmã Zélia Dias, que está tão distante, lá no Rio Grande, Senhor. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Visita a tua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, lá no Rio Grande do Sul, e os que estão aqui, Senhor, em São Paulo, que estão aqui por volta, na região de Francisco Morato, Franco da Rocha, Senhor, quebra, Senhor, quebra este vírus maldito que tem, Senhor, assolado a vida de tantas pessoas, tantas famílias que estão sofrendo, tanto pai de família desesperado, Senhor, por verem seus filhos, Senhor, às vezes sem o alimento, sem condições de conquistar o alimento, Pai. Entra com a providência nesta vida, neste lar, entra com a prosperidade espiritual e material, quebra todos os laços do inimigo, proteja, guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus, é que eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Dê a todos uma ótima semana, uma semana maravilhosa na presença do Senhor, e que logo mais estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E logo mais às 18h30 também estaremos ali no nosso templo, prestando ao nosso Deus um culto maravilhoso, com a presença de alguns irmãos e algumas irmãs, para a glória de Deus. Fique em paz, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Digita amém aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmã Zélia. Foi um prazer tê-la conosco, você e a sua família. Silvana, viu? Você, sua família, pastor Henrique, Sérgio, irmã Esther, irmã Renata, em nome de Jesus. Irmã Graziete, irmã Sérgio, Cristóvão,
Louvado seja o nome do Senhor na vida de todos vocês e de suas famílias. Irmã Camila, irmão Júlio, Deus abençoe grandemente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Fique em paz.